Por onde iniciar a busca pela verdade? Bem, então aqui nós chegamos a uma nova parte do nosso curso de iniciação à autoeducação, né? O nosso curso ele basicamente é dividido em 3 partes, né? Até aqui nós tivemos uma introdução, uma introdução meio pedagógica à autoeducação, explicando o que é, trazendo certos aspectos mais realmente introdutórios, como se sendo eles como que princípios da autoeducação, né? E agora nós vamos adentrar numa nova etapa, né? Que é uma etapa um pouco mais prática, né? No sentido de explicando de fato o que é, quais são as partes, por assim dizer, da autoeducação, né? Que é uma parte que eu intitulei de mapa da autoeducação, no qual nós daremos, nesta presente etapa, uma certa cartografia, apresentaremos a geografia da autoeducação, a estrutura fundamental dela, a anatomia dela, por assim dizer. Depois, por aquilo mesmo que veremos nesta segunda etapa, nós adentraremos numa terceira etapa que visa responder à pergunta, justamente, como perguntar. Depois, nós entraremos numa quarta etapa, que é a pergunta como responder. E por fim, nós terminaremos com uma etapa final, de fato, extremamente prática. Serão os aspectos práticos da autoeducação. Isto é, tratando de como realizar a autoeducação nas diversas circunstâncias. Relação de autoeducação e saúde, autoeducação e amizades, autoeducação e trabalho, autoeducação e matrimônio, né? Tratando de várias relações que a autoeducação tem com coisas do nosso mundo concreto, né? E tudo bem, estamos então na segunda etapa, a tratar do mapa da autoeducação, né? E hoje a pergunta fundamental, pela qual nós mesmo iniciamos o vídeo, é como iniciar a busca pela verdade, né? Bem, antes de qualquer coisa, é importante a gente notar que todo grande projeto do homem, de duas uma, né? Ou o sujeito quer este projeto por um certo desejo mimético, né? Isso viu no outro e nem entende muito bem o que quer, mas ele quer porque quer, né? Achou bonito ver no outro. Ou o sujeito quer esta coisa porque teve uma certa experiência fundamental que lhe suscitou este gosto, né? Isso é, ele experimentou algo do bem daquele projeto e ele constituiu justamente por projeto estender este gosto que ele teve por alguma coisa, né? Assim, o sujeito que ama doces, né? E quer e gosta tanto da coisa que quer ser confeiteiro, né? Ele com certeza teve uma experiência inicial ou experiências iniciais com doce, né? Que ele provou a coisa, sentiu que aquilo era uma maravilha, sentiu que ali havia não apenas um prazer do sabor, mas que o doce realmente é algo de importante na vida das pessoas, sei lá, notou a importância do doce numa festa, por exemplo, e o fator de comunhão que essa coisa tem, notou como é uma coisa extremamente prazerosa receber doces de alguém. Enfim, o sujeito teve uma experiência fundamental no qual ele percebeu uma importância a mais nos doces e por causa disso decidiu ser confeiteiro, sei lá, pegando um exemplo bem... E com a verdade não é diferente, né? Antes, na antessala da busca pela verdade, existe uma coisa que é fundamental que nós distinguamos, que é uma espécie de, como dissemos, experiência.
fundamental. No nosso caso aqui, né, com a verdade. Né? Aqui cada um tem a sua experiência fundamental, né? Mas lembremos, para o pessoal que faz que assistiu às lições de psicologia do intelecto, a gente sempre relembra aquele princípio, né, de que não existe nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Tudo aquilo que a gente entende, em algum momento foi visto por nós num primeiro momento, ainda que de modo confuso. Né? Se eu entendi a que níveis pode chegar a maldade humana, é porque antes eu vi ações más em sujeitos concretos. Né? E assim também, aqui, se o sujeito tem um desejo pela busca, pela verdade abstrata, é porque antes ele teve uma memória, ele teve alguma experiência de alguém que lhe apresentou ou o fez pelo menos pregustar, vislumbrar essa verdade mais elevada. Né? Seja a aula de algum professor, seja algum amigo que o influenciou profundamente, mas existe sempre uma experiência fundamental. Que se é verdade que precisa ser uma experiência, né? Isso é um fato da nossa memória passada, se é que a memória passada não é um pleonasmo, né? Não é verdade que precisa ser uma. Né? Então, às vezes são várias memórias. Né? E às vezes são mesmo várias memórias das quais o sujeito não se lembra de nenhuma. Né? Contudo, ela deve existir. E o primeiro fato é esse: nós temos de nos lembrar quais são essas experiências fundamentais, porque é delas que vai vir o modo como nós vamos buscar a verdade. Né? Isso é, se nós só entramos nesse negócio porque nós tivemos aquela experiência, então ali deve ter como que os princípios de por qual caminho nós devemos seguir. Né? Quem quem tem um imaginário mínimo dos contos de cavalaria sabe que o sábio que ordena o herói que trace a sua que siga a sua jornada é sempre também o sábio que diz por qual caminho o sujeito deve ir. Né? Nosso Senhor mesmo impele os apóstolos a que pregam o evangelho. E ele mesmo diz por quais meios deve seguir. Assim também, se essa experiência nos ordena a busca pela verdade, nos impele a busca pela verdade, ela mesmo deve ter os meios pelos quais a gente deve seguir. Então é por ela que nós devemos iniciar, né? Recordando qual é ou quais são essas experiências que nós temos ou tivemos com a verdade. Né? E aqui nós podemos notar uma coisa, no segundo momento da investigação. Nós não estamos falando de. Opa. Aqui. Peraí. Bagunçou aqui. Pronto. Nós não estamos falando de verdades. De verdades com V minúsculo e S no final. Nós estamos dizendo da verdade com V maiúsculo e no singular. Por quê? E é muito importante fazer essa distinção. Né? Esse é o segundo tópico com o qual nós queremos lidar. É a verdade e não as verdades que impelem a busca pela verdade, né? Que impelem a investigação. Qual a diferença? Voltemos, né? Vamos retroagir a essa experiência fundamental que nós tivemos com a verdade. Né? A estrutura fundamental da coisa, independente do modo concreto como ela acontece na vida, mas a essência comum a todas as experiências é o sujeito ouviu a enunciação de algo, né? Ouviu uma afirmação, né? E aquilo de alguma forma caiu como uma iluminação na cabeça dele. Né? Ele sempre tem um certo aspecto de iluminação.
quanto mais primordial é essa experiência, mais a gente pode notar que, no fundo, o que nos impressionava, para além do conteúdo do que estava sendo dito, que era, assim, impressionante também, mas era o fato da gente estar palpando algo de tão concreto e de tão luminoso, né? Por assim dizer, o que estava surpreendendo não era a cor da luz que estava nos chegando, mas o fato mesmo de ali estar acontecendo a luz, né? Um, um cego, né, de nascença que nunca viu cor, que passa a ver, ele não se surpreende no primeiro momento com, nossa, olha só o roxo, olha aquele roxo. Não, ele se surpreende com o fato de haver cores, né, com o que é a cor. E é claro que a partir disso ele vai também vislumbrar e se impressionar com cada cor individualmente, mas inicialmente ele vislumbra o fato de ver cor, de haver cores, né, de haver luz, de ver o que é uma imagem. E assim também, os olhos daqueles que ainda estão numa infância intelectual, por assim dizer, não se encantam tanto por estar vendo tal ou qual realidade, tal ou qual verdade, estar sabendo tal ou qual assunto, mas pelo simples fato de estar vendo, né? Os cegos que Nosso Senhor curava se portavam assim, né? Não era, meu Deus, que maravilha, o Senhor me permitiu ver pessoas, ver árvores. Não, é sempre, meu Deus, que maravilha, o Senhor me permitiu ver. E depois é que essa coisa começa a se focalizar em certos objetos, né? E assim também na busca pela verdade, né? Nós temos, de início, não um encanto pelas verdades, isso eu comecei a me interessar pela investigação, pelo estudo, porque, sei lá, eu tive uma aula de história e aquilo foi magnífico, eu descobri várias realidades ali. Tudo bem, mas o que te impressionou foi de fato a história ou foi o fato de você estar percebendo a realidade, ainda que ali a realidade passada, né, restrito à realidade passada, de um modo mais amplo, e você sentir que atrás de si, no tempo, havia uma densidade que você nunca havia percebido, né? É aquela experiência fundamental, né, nesse caso da história, de pensar o que era do terreno da sua casa há 2.000 anos atrás, né? Para quem está no Brasil provavelmente só mata, né? Mas principalmente na Europa, né? Essa coisa é muito pesada, né? Caramba, a minha casa, ou o terreno da minha casa existia com certeza há 2.000 anos atrás, né? E com certeza não tinha a minha casa. O que é que tinha aqui? Que coisas, que histórias podem ter acontecido aqui, né? Enfim, para além daquela verdade particular que você está descobrindo, existe uma experiência com um aspecto da verdade em si que te impressiona, né? E por que isso é importante? Isso é importante principalmente para quem vai iniciar a busca pela verdade. Porque esse senso de que não é uma verdade concreta, mas é a verdade em si que você está buscando, é fundamental, né? Porque ele vai nos fazer, durante o curso da investigação, ter o efeito de não querer expandir o nosso conhecimento horizontalmente, né? Não querer expandir o nosso conhecimento quanto à sua quantidade, quantitativamente, querer ter mais conhecimentos, né? Porque a gente não quer verdades com S, né? A gente quer a verdade, sem S, né? Não quer o verdadeiro, mas quer a verdade mesmo. E, portanto, a gente quer um conhecimento que seja cada vez mais verdadeiro, que nos faça ter uma experiência cada vez mais intensa com essa percepção de verdade, com a densidade da realidade, né? Que não seja mais verdades, mas que seja mais verdadeiro, né? Que seja qualitativamente, opa, qualidade, né? Qualitativamente mais elevado, né? Que não seja mais plural, que não seja múltiplo, que não seja mais extenso, mas que seja mais intenso, que seja mais forte, que seja mais profundo, né? Que seja mais perfeito. E bem,
aqui também a gente dá um outro passo, né? Que é o fato de que toda verdade que a gente conhece faz com que a nossa cabeça ela assuma uma forma que ela não nunca vai esquecer, né? E por isso cada passo é fundamental, né? Daí a importância de que já no início nós tomemos consciência disso, porque é aquela coisa, né? Quem já mexeu com geometria analítica, né? Ou fez qualquer gráfico, né? Na escola deve se lembrar, né? Que você faz uma mudancinha num fatorzinho no ângulo de uma linha, né? E lá na frente ela vai ter uma diferença completa, né? Só porque dá para ilustrar aqui, a gente tem um ângulo, né? A gente tem um ângulo assim e nós temos um ângulo levemente diferente, né? Tá bom. Enquanto tá aqui no iniciozinho, não tem diferença nenhuma. Quando tá aqui, tem só esse espacinho de diferença. Mas se a gente expande isso daqui, lá na frente, nossa, lá na frente, essa diferença vai aumentando. Essa diferença vai aumentando. Até que muito mais lá para frente vai ser uma diferença enorme, né? E assim também na nossa busca pela verdade, a gente tem que endireitar as coisas já no início para que lá na frente a gente não perceba um grande gap a ser compensado, né? Um grande desconcerto a ser endireitado. É aquilo que o Einstein falava, né? O Einstein tinha umas frases assim que realmente mostravam que, para além das teorias dele, mas ele realmente era um sujeito muito sincero, né? Ele dizia que a mente que tem contato com a verdade nunca mais volta ao seu tamanho anterior, né? Isso pode ser tanto uma frase de esperança quanto de desespero, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque não existe passo para trás na busca pela verdade. A gente não vai conseguir voltar, né? E claro, a gente sempre pode se corrigir das nossas opiniões, né? Mas as opiniões erradas passadas sempre vão ter efeitos no presente, né? Por isso a gente tem de buscar errar o quanto menos, principalmente na prática, principalmente porque aí vai ter também o dilema do tempo, né? Que nós vamos comentar mais adiante. E tudo bem, né? Aqui vocês devem perceber que eu tento fazer uma certa filosofia pelo método natural, né? Para quem já estudou latim, sabe que existe o método mais conhecido do ensino de latim é o latim pelo método natural, né? O Lingua Latina per se illustrata do Hans Orberg, né? E a ideia é essa, né? Ensinar o latim como em contextos no qual as pessoas de fato aprendiam, né? Que os romanos de fato aprendiam, que era tendo contato com a cultura e com pessoas que o falavam, né? E, enfim, para além da eficácia do método, mas deixa de ser uma ideia interessante, né? Tentar ensinar a segunda língua tal como nós aprendemos a nossa primeira, né? E aqui a gente pode perceber que o nosso intento é, de certo modo, ensinar filosofia pelo método natural, né? Ou o estudo pelo método natural, né? De tal forma que nós naturalmente temos uma tendência à verdade, né? E, bem, por onde é que nós devemos, voltando à pergunta inicial, iniciar a nossa busca pela verdade? Nós temos que começar por aquelas coisas pelas quais as pessoas sempre começaram a busca pela verdade, né? E aqui a gente vai perceber que existem na realidade certos lugares que parecem fecundos a suscitar reflexão, a suscitar a contemplação e também a busca pela verdade, né? E, e é muito importante conhecer esses lugares, né? Por quê? Porque de duas uma, ou nós já tivemos experiências passadas, né, com a verdade, e nós já temos, por assim dizer, um lugar ali na nossa memória, né, onde a gente pode buscar a verdade, ou a gente não tem ou não tem de modo tão claro, né? Bem, para quem está na primeira alternativa, o sujeito, como dissemos, basta voltar àquela experiência passada e buscar resolver aquelas questões que estavam sendo suscitadas ali. Agora, para o sujeito que não tem, o que ele deve fazer? Ele deve ativar uma certa ética do degustador, né, que é a seguinte: bem,
e eu não sei de qual comida eu gosto. Tem um monte de comida na minha frente, eu não sei de qual eu gosto. O que eu tenho que fazer? Pegar uma e me banquetear até não aguenta mais? Não. Eu tenho que experimentar um pouquinho de cada, sentir o gosto e ir comendo mais e mais aquelas que eu mais gostar, né? Que mais me fizerem bem também, né? E assim também tem que ser a busca pela verdade para com aqueles que não sabem por onde começar, né? Se você não tem memórias passadas, né, você vai buscar até experiências futuras, né? E, e essa é uma certa ética de emergência, né, para aqueles que de fato não sabem por onde iniciar absolutamente, né? E aqui é que entra essa coisa dos lugares, né? Os lugares onde pode se buscar a verdade, onde estão os pratos para que degustemos a verdade. O primeiro lugar que eu assinalaria é justamente, por simples que pareça, mas a natureza. Tanto a natureza morta, mas principalmente a natureza viva e mesmo a natureza humana, né? O que isso significa, né? Quando o sujeito... Existe esse lugar comum da literatura universal, né? Que é do encanto pela paisagem, o encanto pelo natural, né? É o sujeito que olha uma paisagem e fala, meu Deus, que coisa linda. Isso tem uma conotação religiosa, fala, meu Deus, como Deus pode ter feito algo de tão perfeito, né? Fato é que, independente de ter sido Deus ou o acaso que fez a natureza, independente de você sentir boas ou más impressões vendo a natureza, fato é que a natureza nos impressiona muito, né? E que ali, pelo menos, parece haver sentido, né? É só fazer a experiência de estudar é, no centro de São Paulo ou no campo, né? O campo parece que inspira muito mais a verdade do que um centro urbano, né? Que até pode inspirar a verdade, mas por outros motivos, né? A natureza, ela de alguma forma nos convida à reflexão, né? E é o ambiente, o quarto, né? A sala mais própria para se estudar, né? E ela mesma contém dilemas e mistérios que parecem ter sido feitos como questões a serem resolvidas, né? Contemplar, olhar, tentar se inteirar do que é a natureza é uma excelente via para se chegar à verdade, porque ela tem uma densidade que, não afirmando com certeza para aqueles que não creem, né? Mas ao menos dizendo como aparência, parece muito ter sido dado como uma espécie de pedagogia para que o homem seja impelido à verdade, né? Uma, ela contém uma espécie de pedagogia divina, né? Ou parece ter, para iniciar o homem na busca pela verdade, né? A natureza, primeiro, morta, né? Os céus, as coisas, as estrelas, o sol, a lua, e aqui vistos sem o olhar cientificista de início, né? Não que a ciência não tenha algo de verdade, né? Mas, de novo, o sujeito que não consegue nem ter aquelas primeiras impressões ingênuas do homem que só contempla indiferentemente as coisas, nunca vai entender a própria ciência, nunca vai entender a própria verdade, né? E assim, é olhar para essas coisas de início com uma certa ingenuidade. Depois, as paisagens, né? Depois, a convivência dos animais entre si, né? O modo como o beija-flor encaixa perfeitamente o bico dele na, naquele orifício da flor, né? O modo como no som dos pássaros parece haver uma melodia não acidental, mas que tentam exprimir algo para o outro, né? Como a natureza de fato está constituída como um quadro, ou como uma grande obra de arte, né? Que mistura as cores das plantas e o som ambiente, né? Que é entoado como uma sinfonia natural. E mesmo como uma espécie de cenário onde se desencadeiam as ações dos animais, né? De caça, de amor, de alegria, de ódio, etc., né? E principalmente na vida humana, né? Também na,
naquilo que nós chamamos de moral, né? No agir humano, nos atos heróicos e pecaminosos existe um certo encanto, né? No qual nós, tão logo vemos, queiramos ou não, somos impelidos à verdade, né? E aqui nós vamos a um segundo tópico, no qual um segundo lugar onde a verdade também está e onde nós podemos naturalmente ser introduzidos nela, que é a nossa memória, né? O estudo das estrelas faz o astrônomo ou astrólogo. O estudo das plantas faz o biólogo, botânico. O estudo da, da filosofia faz o filósofo. O estudo da teologia faz o teólogo. O estudo da história faz o historiador. O estudo da geografia faz o geógrafo. E o estudo da memória faz o sábio, né? Quem nunca teve a experiência de descobrir um álbum de fotos que fazia tempo que não, não via, né? E começar a passar as fotos, e na medida em que você vai passando, você sente aquela nostalgia. E é impossível, é quase impossível que não venha a percepção de alguma verdade ali. Nem que sejam de verdades muito confusas e que a gente não consegue formular, mas existe ali uma densidade de realidade se apresentando para nós, né, no caso da nossa realidade passada, que, que impõe uma comparação com o presente e que nos faz entender alguma coisa de novo, né? É isso que acontece de modo dramático quando nós descobrimos um álbum de fotos antigo. Acontece de várias e várias formas no nosso cotidiano, né? E com experiências, às vezes, não tão antigas, né? Não tão dramáticas, com um pano de fundo tão romântico quanto o descobrir um álbum de fotos antigo. Às vezes, o relembrar uma experiência passada, né, no qual nós agimos completamente diferente do qual agiríamos hoje, já nos suscita reflexão, né? E aqui nós percebemos que a memória, ela é o verdadeiro laboratório, é o primeiro laboratório que nós temos para procurar, para investigar, para pesquisar a verdade, né? Mesmo aqueles que têm dificuldade. Mesmo aqueles que têm dificuldade. Depois, um terceiro lugar onde nós podemos encontrar a verdade, e onde nós podemos encontrar como que pratos a serem degustados para a gente descobrir do que a gente gosta, são as artes, né? E aqui a gente entra num terreno mais artificial, né? Literalmente, artificial vem de arte, né? O artifex, o artífice, o artista é aquele que faz a arte, né? O artesão. De tal forma que, nas mais diversas artes, nós conseguimos encontrar fragmentos de verdade, né? E aqui, se é verdade que estamos propondo esses lugares como lugares onde se pode procurar a verdade, né? Vale dizer que pessoas diferentes encontram mais ou menos a verdade em artes diferentes, né? Cada arte ela é especialista num aspecto da realidade, né? E assim, os aspectos mais abstratos da alma vão ser captados pela música, os aspectos mais conceituais pela literatura, os aspectos mais visuais, isso é, os arranjos geométricos, a impressão das cores, aquilo que nós chamamos de cena, né, pela pintura e pela escultura, aquelas grandes ações pelo teatro e pelo cinema, né? E assim vai, cada arte é especialista num aspecto da realidade, e por isso nós temos de nos expor a todas, né? Num primeiro momento, para que descobramos qual delas nos cativa mais e para seguirmos por aquela trilha que a nós será mais fácil e mais eficaz, né? Só que num segundo momento de maturidade, usufruindo de todas, justamente para que de todas colhamos o que elas têm de bom, né? Sempre vai fazer falta para o admirador de pinturas ter aquela abstração própria do que admira a música. Sempre vai fazer falta aquele que admira a música ter aquela noção de heroísmo e de pecaminosidade que o teatro pode dar. Sempre vai fazer falta ao sujeito que ama o teatro ter aquela contemplação mais estática e detida em uma cena que o amante de pinturas e esculturas consegue ter. E assim vai, uma arte ilumina a outra, né?
e buscando em todas a gente sempre encontra algo. Né? Um quarto lugar onde nós podemos encontrar a verdade, e esse talvez seja aquele que de fato mais introduz a uma busca formal da verdade, são. Opa, recurso errado. São os sábios, né? Ou os santos. Né? Mas mesmo os santos, enquanto são sábios. Né? O ter contato com alguém virtuoso, extremamente sábio, extremamente bom, é sempre algo que impacta um pouco, né, a vida. E frequentemente, né, o desejo que surge e que se segue a essa admiração de quando nós os vemos é justamente um quero imitá-lo. Né? A maioria das pessoas, quando retroage a, ou tenta retroagir aquela experiência fundamental com a verdade, vai encontrar no princípio uma pessoa que o admirou, né? Uma aula que ela deu e que lhe chamou muito a atenção, e ele disse: caramba, eu queria muito fazer exatamente o que esse sujeito faz. Né? E ali também há um certo germen, né, da busca pela verdade. E por fim, né, mais ou menos importante, nós temos os livros, né, que aqui é o mais evidente, né? A gente tem essa figura na cabeça do sujeito que estuda como um sujeito que está enterrado nos livros, né? Mas que é importante notar, né? Também nos livros está a verdade, não que apenas ali esteja. Né? E aqui nós não colocamos as coisas nessa ordem de propósito. Né? Aqui existe um fator decrescente de facilidade. Isso é, a natureza é o mais evidente, a mais próxima das coisas que nos impelem à verdade, né? Depois vem a memória, né? Porque todo mundo vive no mundo, né? Mas nem todo mundo tem uma memória boa e consegue fazer esse ato de retroação, né? Depois as artes, porque todo mundo, pelo menos, imagina, né? A memória ela é como um depósito de artes que todo mundo necessariamente tem, né? Mas nem todo mundo tem contato com as artes no sentido mais estrito daquilo que é produzido pelos artistas, né? E mesmo o tendo, nem todo mundo consegue interpretar. Melhor, seria assim, né? Facilidade que vai aumentando. Depois, os sábios e os santos, né? Nem todo mundo tem contato, às vezes são pessoas raras, difíceis de ver. Né? E por fim, os livros, que de fato é algo mais erudito. Né? E não é a busca de todo mundo pela verdade que vai estar ali. Né? Contudo, aqui nós temos, ao menos como uma tendência, também um fator crescente de profundidade. Isso é, não que uma coisa seja mais profunda que a outra, mas no sentido de que normalmente quem se aprofunda na busca pela verdade, justamente por como que desbloquear novas etapas, né, vai estar focado mais em tal ou qual aspecto, né? Normalmente o sujeito que já está em livros, né, e está neles não pelos motivos de exibicionismo, mas pelos motivos corretos, é um sujeito que já trilhou uma certa busca pela verdade, né? Justamente porque você não vai ler o livro de pessoas nécias, ignorantes, mas de pessoas sábias ou santas, né? E o básico para você ler um livro é que você tem os conceitos para pensar aquele livro. Se você nunca viu um sábio, um santo, você não consegue entender exatamente qual que é o espírito do autor que você está lendo, né? Se você nunca adentrou na sua memória, tem um certo depósito de artes, de coisas que você já viu ali, e principalmente contato com coisas naturais, né, com aquela densidade que só as coisas naturais têm, você não vai conseguir conceber os conceitos que um livro te propõe, né? Ou não vai conseguir fazê-lo do modo correto. Então, quem está em etapas mais inferiores aqui na nossa listinha, também tende a ter uma profundidade a mais. Né? E dito isso, nós já enveredamos para terminar esta aula. Né?
mencionando uma coisa. Daqui nós não estamos tirando um método prático, né? Todo esse curso serve para, sim, elucidar a dimensão mais prática da autoeducação também, mas aqui nós queremos dizer não tanto como iniciar na prática a busca pela verdade, mas quais são os princípios da busca pela verdade, né? E bem, nós vamos falar sim do aspecto mais prático adiante, né? Mas aqui eu queria dar uma primícia disso, ainda dentro desse tópico do início da autoeducação, né? Que é o seguinte, no fundo, o sujeito que está começando uma autoeducação mais séria, ele não deve absolutamente se preocupar com o que ele vai estudar, ter essa preocupação de assunto, de matéria tão ferrenha, né? Pelo contrário, é muito mais importante que ele de início se preocupe com isso daqui. Tem uma historinha que contam de São João Maria Vianney, que um sujeito chegou para ele e perguntou para ele, padre, como eu faço para ter oração? E ele comentou com o sujeito, olha, começa se ajoelhando. E essa historinha sempre ficou na minha cabeça como um símbolo, assim, né? De que, no fundo, antes de você tentar fazer algo, você tem que ter um momento de tentar, as condições para tentar, né? Todo mundo que quer construir uma casa tem que ter antes o terreno, né? Todo mundo que quer realizar uma obra tem de antes ter o horário para fazê-lo, né? E assim também, todo mundo que quer estudar precisa ter antes um lugar de estudo, um momento de estudo, um horário de estudo na sua rotina, né? Então, eu sempre aconselho para o pessoal, né? Mas por onde eu tenho que começar a estudar? Cara, começa por uma coisa chamada programação. Isso entenda, tipo assim, não estou dizendo que você tem que ter um horário extremamente fixo para tudo que você vai fazer no seu dia, né? Mas pelo menos entenda qual que é a forma geral do seu dia e anote ali uma coisinha que se chama estudo pessoal. Estudo pessoal. Todo dia, 30 minutinhos pelo menos, deixa reservado para isso. Você vai fazer das 9 às 9h30. Porque, cara, é aquele negócio. Algo vai acontecer aqui se você tiver isso todo dia. É absolutamente impossível que, independente da via que você seguir, se você faz isso 30 minutinhos por dia, todo dia 30 minutinhos, você tenta pelo menos seguir a via correta, uma hora a coisa não enverede, né? Agora, não é absolutamente essa a nossa experiência. Nossa experiência é que sempre que vamos tentar estudar, ainda que nós tenhamos o melhor dos métodos e o melhor dos meios, o que falha é horário, o que falha é disciplina, né? É aquele negócio. Um sujeito que ande pelo mundo inteiro, uma hora vai passar pelo lugar que ele queria estar, no qual ele queria estar e chegar, né? Agora, o sujeito que sabe exatamente onde está, mas não sai do lugar, não, né? Então, assim, e eu digo isso porque normalmente esse senso de por onde eu devo começar, qual trilha eu devo seguir, é uma coisa que paralisa absolutamente. E aí de duas uma, ou o sujeito não vai sair do lugar, né, o que é uma coisa ruim, ou o sujeito vai seguir a teoria mirabolante de algum mestre que vai dizer por onde exatamente ele tem que iniciar, porque existe essa ordem das disciplinas, né, e vai terminar por se tornar refém de uma filosofia, de um mestre específico, né? E que no fundo pode nem ser a coisa mais adequada para ele, né? Porque essa coisa de ordem das disciplinas, vale dizer, né? A ordem das disciplinas é a ordem das disciplinas em si mesmas consideradas, né? Quando alguém diz, é melhor que você comece a estudar por isso, para depois passar por isso, porque isso é pressuposto para isso, e isso é consequência do estudo dessas coisas, o que está em jogo logicamente, as matérias se organizam assim.
Agora, existe até uma certa desonestidade das pessoas que propõem isso absolutamente também como uma trilha prática, né? Quando o fazem de modo muito rígido, não tem nenhum problema aqui com, começa dando pelo trivium, pelo quadrivium, tipo, não. Eu entendo que existe um fruto em fazer essas coisas, né? Mas, cara, para pensar. Esses mestres devem fazer a seguinte reflexão. Você começou na sua busca pela verdade por este método que você está ensinando? Né? Dois, você conhece alguém que seguiu perfeitamente esse negócio? Três, as pessoas mais admiráveis intelectualmente da humanidade foram pessoas que trilharam esse, esse caminho e que o fizeram em ordem? Bem, eu proponho essa coisa às pessoas de que elas estudem aquilo que elas desejam mais profundamente e que elas vão modelando uma certa ordem e disciplina com o correr do... Disciplina que é entendido como um certo método, né? Com o andar da carruagem, justamente porque eu percebo que foi assim comigo e foi muito bom. Eu percebo que foi assim também com as pessoas que eu mais admiro. Né? Ninguém começa ali no educandário seguindo uma ordem perfeita que ele termina ali com 40 anos e ali ele começa a ensinar. Não, a vida ela é real, né? E graças a Deus que é assim, né? Porque a própria realidade ela não nos ensina com uma ordem. Nós aprendemos em ordem, mas ela não nos ensina em ordem, ela nos ensina de um modo caótico, né? E entre esse caos e antes desse caos externo e a disciplina que eu tenho para investigá-lo, também existe um caos interno de alguém que é, balança como uma canoa, né? E que é aquilo que o Chesterton fala. Se tenta seguir uma ordem rígida, é como o cavaleiro que quer ficar em cima do cavalo com postura exata, né? Não, o cavaleiro ele tem que dançar com o galope do cavalo. O estudante ele tem que também dançar, por assim dizer, com o galope das suas vontades, seja para segui-las, seja para reprimi-las, mas nunca uma coisa estática, né? Nunca uma coisa estática. E, bem, justamente por isso, eu acho que o assunto que você vai estudar, o tema que você vai estudar, de início, guarde isso, essa é a grande lição dessa aula. Não interessa. Né? Comece tendo um momento de estudo. Né? E se você crê em Nosso Senhor, creia também que Nosso Senhor vai ver a sua boa vontade e vai te recompensar, porque no fundo Ele é o mestre. Né? Não sou eu, não é nenhum professor, é Ele o mestre. Né? E existe dentro de nós um certo princípio de ordem. Né? A busca pela verdade ela é um certo seguir de um faro, né? Ela tem um certo tato também de por onde ela deve seguir. Uma hora as coisas se endireitam. Né? A verdade ela é como um imã que independente de quanto vibra o objeto, sempre o atrai assim, né? É aquela metáfora, todos os caminhos levam a Roma, tipo, só que você tem que entrar em alguma estrada e você tem que seguir ela, sabe? Essa aqui é a coisa. Essa aqui é a coisa. Não pela teoria da verdade, mas principalmente pela prática dela, né? Não buscando já ter um ato, mas primeiro constituindo um hábito de estudo, né? Não tanto já querendo ter uma perfeição interna, mas principalmente tendo a disposição externa de, como São João Maria Vianney disse para o sujeito, comece a orar se ajoelhando, eu também digo, comece a estudar sentando na cadeira. Né? Coloca um foninho, busca um lugar tranquilo, senta, abre o computador ou o livro ou o que for que der na sua sugestão e tente fazer algo. Né? Esse é o fundamental. Não importa tanto de início o que é esse algo, mas que seja algo e que ele seja realmente tentado. Né? Bem, creio que assim fica bem respondida a nossa pergunta inicial, né? De como é, iniciar a autoeducação. E é isso. Se gostou, por favor, não estou cobrando nada por isso, mas você tem se isso te ajudou, tem um dever de gratidão
para com essa aula, de pelo menos curtir a coisa e compartilhar com aqueles a quem possa ajudar.